Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas, e o vídeo de hoje está recheado de informações do Timão para você sair daqui realmente sabendo tudo o que acontece com o seu clube do coração. Gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal para ajudar a espalhar o nosso trabalho cada dia mais. Fiel, vamos falar sobre o mercado da bola que está a todo vapor no Corinthians. Então, sem mais delongas, já vamos iniciar aí com a notícia do Luiz Henrique, que é atacante hoje reserva do Real Betis da Espanha. Fiel, como vocês sabem, já foi feita a proposta do jogador, está nas mãos do jogador, está na mesa do Real Betis, só esperando a confirmação e o sim. O Corinthians fez uma ótima proposta para o atleta. O jogador ganharia aqui no Brasil na casa aí do 1,5 milhão a 1,8 milhão, que é as últimas informações que temos de salário para o Luiz Henrique. E está só esperando o sim do jogador e do Real Betis. Isso na condição de empréstimo, que o Corinthians fez uma proposta aí um pouco mais de 10 milhões de reais para o jogador vir na condição de empréstimo com preferência de compra. O que acontece é que o Real Betis deixou claro que prefere negociar o jogador, 60% do jogador, para o futebol da Europa, porque lá ele seria mais valorizado. Ele prefere emprestar o jogador ou vender 60% do atleta para o futebol da Europa. Com isso, com uma futura venda já estando na Europa, ele renderia mais, porque realmente a Europa é mais valorizada do que o Brasil. Assim como o Brasil é mais valorizado que a Argentina, que o futebol do Equador, por exemplo. Então o jogador aí seria muito mais valorizado financeiramente jogando na Europa. E saiu informações também que o Luiz Henrique não gostaria de retornar ao Brasil. Muitos jogadores que estão na Europa vê o Brasil como um regresso quando eles retornam para cá. Luiz Henrique aí que foi revelado pelo Fluminense. Fiel, a questão é o seguinte: ele disse que no Brasil só joga no Corinthians, mas entende que o Brasil seria um regresso. O Corinthians está confiante nessa negociação, espera que não haja nenhuma proposta de lá, mas nós vamos ficar esperando o Luiz Henrique até quando? Se o cara acha que é um regresso voltar para o Brasil, então que fique por lá. Corinthians, meu irmão, é muito maior que Luiz Henrique, muito maior que Real Betis. Quem que é Real Betis perto do Corinthians? Não é ninguém. Ninguém. Então o Corinthians não tem que ficar esperando a vida toda Luiz Henrique. A grande questão é essa. Corinthians, diferentemente com o Gabigol, que agiu de forma corretíssima. Ó, Gabigol, é isso. Você quer? Você não quer? Estamos sob nova direção. A gente não vai ficar um ano namorando o jogador, não. Então, tchau, parte para outro. Porque aí o Corinthians fica focado em Luiz Henrique, não acaba não contratando, aí depois vai negociar com outro jogador, aí o Paulistão já começou, o bicho já tá pegando, e a gente ainda não tem atacantes de ponta. Porque o Corinthians ainda, aliás, não só atacantes de ponta, o Corinthians não contratou atacante nenhum desde a chegada aí do Augusto Melo ao poder do Corinthians. Mas eu quero que vocês comentem aí, porque a sua opinião é de grande valor para esse canal e eu respondo todos os comentários, fiel. Comentem aí que eu vou responder seu comentário. Outra situação do mercado da bola, fiel, acreditem se quiser, é a situação do Rafael Santos Borré, jogador de 28 anos, que está no Werder Bremen por empréstimo. O jogador pertence ao Frankfurt da Alemanha. Ambos, Werder Bremen e Frankfurt, são da Alemanha. O jogador aí que está praticamente tudo fechado com o Inter. Alguns influencers aí do Internacional chegou a afirmar a contratação, que já tinha fechado. Nada disso. O Rafael Santos Borré não fechou o contrato com nenhum clube de futebol, nem do Brasil e nem de qualquer lugar. O Internacional está avançado nas negociações? Está, é verdade. Mas ainda, acreditem se quiser, até eu fui pego de surpresa, Rafael Santos Borré ainda pode ser jogador do Corinthians. O Corinthians negocia diretamente com o Frankfurt e o Werder Bremen. O Corinthians negocia com os dois clubes alemães, um para liberar o jogador antes do empréstimo, que ele tem contrato com o Werder Bremen até o meio do ano, e com o Frankfurt aí para negociar a venda do jogador. E
o Rafael Santos Borré também tem empresários aqui no Brasil, gente ligada diretamente ao jogador, que o Corinthians é óbvio aí que já deve ter posto uma proposta na mesa do atleta para tentar convencê-lo a tirar do Internacional, tá? Então a vontade do jogador vale muito em uma negociação, não depende só do clube. Lá o Real Betis pode querer vender o Luiz Henrique para o Corinthians, só que se o Luiz Henrique falar eu não quero jogar aqui, ele não é negociado. Tem que prevalecer a vontade dos dois atletas, tá, fiel? Então, Rafael dos Santos Borré, ainda existe uma chance. O Internacional está mais avançado? Está, mas não foi descartado Rafael Santos Borré no Corinthians, porque ainda não tem contrato fechado. E segundo o jornalista, colunista Samir Carvalho, disse que o Corinthians negocia com ambas equipes de forma diferente que o Internacional negocia, e a chance existe sim ainda do Rafael Borré ser centroavante do Corinthians. A história do Borré é a mesma do Luiz Henrique. Se o Corinthians ficar se apegando só em Rafael Borré, nós vamos deixar de procurar outros espaços no mercado, outros jogadores no mercado da bola, porque o Corinthians está focado apenas em 2 jogadores, gastando todo o seu tempo e todo o seu esforço nesses 2 jogadores e para de ir atrás de outras opções que poderiam nos servir tão bem quanto eles. Então o Corinthians tem que definir logo, entender que o Corinthians é maior que todos eles. Tem negociações que é complicada? Sim, obviamente que sim, mas o Corinthians tem que se prevalecer diante de todos. O Corinthians é maior do que tudo. Faz a proposta, ó, o que nós temos, o que nós podemos oferecer é isso. O máximo que podemos chegar é isso. Existe chance de contratação? Ah, existe, vamos consultar. Então vocês têm até dia tal para decidir. Assim como foi com o Gabigol, que foi rapidinho. O Gabigol enrolou, Augusto Melo, tudo tem limite. E desistiu do Gabigol, partiu para outro. Tem que ser assim com o Luiz Henrique e o Rafael Borré também. O que vocês acham? Ou eu estou falando muito aqui, estou errado? Quero que vocês comentem. Não deixe de comentar, não deixe de deixar o seu like, porque a sua opinião é de grande valor aqui, fiel para este canal. Ainda sobre o mercado da bola, Roger Guedes aí, que foi ventilado, eu trouxe aqui no vídeo de ontem, que eu só trouxe o Roger Guedes, aliás, no vídeo de ontem, porque o empresário dele, que agora é ventilado vários jogadores, mas eu só trouxe porque o empresário do Roger Guedes, Paulo Pitombeira, disse que existe sim a volta do jogador, que existe sim a possibilidade do jogador voltar para o Brasil. E mais, o Roger Guedes quer voltar para o Corinthians, ele quer. Mas o que acontece numa transação, numa negociação de futebol, fiel? A notícia que o Corinthians fechou com o maior patrocinador da América Latina, óbvio que os representantes dele estão no Brasil, passa para os jogadores. Ó, ainda mais o Roger Guedes que fez história aqui. O Corinthians fechou com um ótimo patrocinador. Vamos tentar aí, vamos ventilar seu nome lá para ver o que surge de proposta, para ver o que pode pintar. O não a gente já tem, ó, não quero. Então eles ventilam o jogador no clube, ainda mais o Roger Guedes, para ver, vai que pinta uma proposta ótima. Lógico que o Roger Guedes ganha 5 milhões de reais lá no Al Rayyan, na Arábia. Porém, é diferente você ganhar 5 milhões de reais lá e ganhar 2 milhões e meio aqui no Brasil. Eu prefiro ganhar 2 milhões e meio no Brasil do que 5 milhões lá na Arábia. Então, existe a possibilidade do Roger Guedes voltar sim. Ah, corintianeiro, mas você está falando então que se ele vir, ele vai ganhar 2 milhões e meio? Não, mas o Corinthians pode chegar tranquilamente aí num salário aí para o Roger Guedes de 2 milhões de reais. É o que ele pagaria mais ou menos para o Luiz Henrique. É o que ele pagaria mais ou menos para o Rafael Borré. E por que não o Roger Guedes, que não é nenhuma estrela, mas fez história aqui no Corinthians, jogou bem, encaixou bem com a camisa do Corinthians naquele elenco deficitário, naquele elenco ruim. Imagina o Roger Guedes num elenco qualificado, que é as peças que o Corinthians está trazendo hoje. Fora, fiel, que não podemos esquecer que o Roger Guedes em 12 jogos lá na Arábia fez 8 gols. Então ele está muito bem lá também, não deixou de ser aquele Roger Guedes do Corinthians e existe a possibilidade sim do Roger Guedes vir. É uma situação favorável? Sim, lógico que é. Roger Guedes, estamos procurando jogadores de profundidade, Roger Guedes aí voltando para o Corinthians, seria ótimo. Porém, não depende só do Roger Guedes, não depende só do Paulo Pitombeira, depende do Al Rayyan, que tem contrato com o jogador até julho de 2027.
Então existe um contrato, existe uma proteção com o clube da Arábia. Ou ele desvincula esse contrato lá de forma amigável, ou o Corinthians não vai pagar a multa para ele sair, porque aí passa a ser um acordo milionário. E o Corinthians não vai fazer um acordo milionário para o Roger Guedes. Tempo de contrato, não. Vai pagar um bom salário sim, bem mais do que ele ganhava na gestão do Duílio Monteiro Alves, mas jamais vai quebrar um contrato com o jogador até 2027, que vai ser caríssimo, ainda mais para clubes da Arábia. Você negociar com um clube brasileiro é uma coisa, você negociar com um clube da Arábia, que chove dinheiro lá, é totalmente diferente. Com eles não tem esse negócio de parcelar, não tem nada. É no Pix. É paga ou não paga, não tem conversa, tá, fiel? Então aí, Roger Guedes, existe a possibilidade sim, mas eu acredito que o Roger Guedes é difícil, nem por conta do jogador, mas por conta do Al Rayyan. Agora, como nem tudo é notícia aí moderada, notícia negativa, temos notícias ótimas, que é sobre o Caio Alexandre, volante do Fortaleza, ótimo jogador, lembra muito o Paulinho, aquele jogador, aquele volante que chega, que pisa dentro da área, que bate forte. Ele é fazedor de gols, o Caio Alexandre. Estava no Fortaleza, ele pertence ao Vancouver do Canadá. Fiel, aliás, deixa eu só confirmar aqui com vocês. Ele pertence ao Vancouver, mas tem um nome lá. Eu esqueci o nome do jogo. Whitecaps do Canadá. Jogador do Fortaleza. Ele pertence lá e está no Fortaleza. O que acontece? Notícia quente para vocês. O Caio Alexandre recebeu proposta do Grupo City, Bahia. Uma proposta em torno de 4,5 milhões de euros, podendo chegar a 5 milhões. O Corinthians cobriu a proposta do Grupo City. O Corinthians hoje é o clube com a maior proposta na mesa do Caio Alexandre. Então o Corinthians tem a melhor proposta. O jogador nem se apresentou no Fortaleza, nem participou dos primeiros treinos e nem vai. Ele já está afastado para decidir o seu futuro, que deve decidir já de imediato, já nos próximos dias. E tem outra informação quentíssima sobre o Caio Alexandre. Por isso que eu pus aí no vídeo ótima notícia. Porque temos informações que o Bahia tem preferência em negociar o jogador com o Corinthians. Ele não quer negociar o jogador com o Bahia. Por quê? O Bahia é rival direto do Fortaleza. É como se fosse um Corinthians e Palmeiras aqui no estado de São Paulo. Um Corinthians e o próprio São Paulo. Um Corinthians e Palmeiras. Então é diferente. É diferente você negociar um clube diretamente para um rival. Então a preferência do Fortaleza é negociar o Caio Alexandre com o Corinthians. Então é outro fator que o Corinthians já sai na frente, além de ter a melhor proposta. Antes, a maior proposta era do Grupo City. O Corinthians cobriu. Então acredito que o Caio Alexandre pode estar perto sim de fechar com o Corinthians para a temporada de 2024 e é um jogador que chega com condição de titular absoluto. Aí o Ranieri ou o Maicon perderiam a vaga, porque esse cara joga muita bola. Mas eu quero que vocês comentem aí, porque a sua participação nesse canal é de extrema importância. Eu respondo todos os comentários. É só você comentar que eu vou te responder. Aqui no canal do Corintianeiro não tem dessa não. Fiel, muito obrigado pela sua presença. Gostaria de agradecer demais você estar aqui comigo até agora. Não deixa de deixar o seu like e se inscrever. E vai Corinthians!